Num plano além da nossa compreensão, onde tempo e espaço convergem em eternidade, os anjos se destacam como mensageiros celestiais e emissários do próprio Criador. Eles desempenham papéis fundamentais em nossas vidas. Em meio às páginas sagradas da Bíblia, encontramos relatos de encontros entre seres humanos e anjos, momentos em que o véu entre os reinos se desfaz e o sobrenatural se manifesta na realidade terrena. Desde os primórdios da criação, quando Deus proclamou e façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança e Gênesis 1, os anjos têm sido parte integrante da jornada humana. Mas quem são esses seres celestiais que habitam os domínios do Criador? De onde surgiram e qual é o propósito de sua existência? Para compreender plenamente o papel dos anjos na narrativa bíblica, é essencial mergulhar nas profundezas da eternidade, onde o próprio Deus os criou. O livro de Salmos 148, somos levados a entoar louvores à majestade divina, e louvai-o, todos os seus anjos, louvai-o, todos os seus exércitos. Os anjos emergem da mente divina como seres espirituais criados por Deus antes mesmo da fundação do mundo, dotados de inteligência, poder e glória. Constituem uma corte celestial que adora e serve ao Criador, proclamando sua santidade e executando sua justiça. A origem dos anjos como seres criados é um mistério que está além da nossa compreensão finita, mas sua presença na narrativa bíblica é inegável e sua influência sobre os eventos terrenos é profunda. Em Jó 38, somos confrontados com a grandiosidade da criação quando Deus questiona: "E onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam?" Neste vídeo, embarcamos em uma jornada fascinante através das páginas da Bíblia, explorando o papel dos anjos na história da redenção humana e revelando as verdades eternas contidas em sua presença. De Gênesis ao Apocalipse, acompanharemos seus passos, testemunhando sua intervenção nos assuntos humanos e contemplando sua glória celestial. Já peço seu like e inscrição no canal para nos ajudar a continuar trazendo esse conteúdo. A Bíblia nos apresenta os anjos como seres espirituais, diferentes dos humanos em sua essência. São criaturas criadas por Deus, existindo conforme sua vontade e desempenhando papéis cruciais como mensageiros, protetores e adoradores na corte celestial. Eles não apenas entregam mensagens divinas, mas também defendem e guiam os seres humanos, intervindo em momentos críticos da história sagrada. Esses seres são mencionados em numerosos relatos bíblicos, cada um revelando um aspecto diferente de sua natureza e missão. Ao longo deste vídeo, vamos explorar algumas dessas histórias, começando pela visita dos anjos a Abraão, passando pela luta de Jacó com um anjo, até as visões apocalípticas de João, que nos oferecem um vislumbre do papel contínuo e poderoso dos anjos no plano divino. Prepare-se para uma exploração profunda e esclarecedora da influência angelical na narrativa bíblica, enquanto revelamos o mistério e a majestade desses mensageiros celestiais. Ao contrário dos seres humanos, os anjos não possuem corpos físicos, sendo descritos como espíritos ministradores cujo propósito é servir aqueles que herdarão a salvação. Dentro da hierarquia celestial, encontramos referências aos arcanjos, como Miguel, destacados como mensageiros de grande importância. Estes seres ocupam uma posição distinta na hierarquia, assumindo liderança ou comando sobre outros anjos em determinadas circunstâncias. Além dos arcanjos, a Bíblia menciona diferentes tipos de anjos, como os querubins, cada um designado com funções específicas no plano divino. Os querubins, em particular, formam uma classe especial associada à presença e proteção divina. Eles são frequentemente retratados como guardiões do caminho para o Jardim do Éden após a expulsão de Adão e Eva, simbolizando santidade e proteção dos lugares e propósitos sagrados. Essas diversas categorias dentro da hierarquia celestial refletem a ampla gama de funções e responsabilidades que os anjos desempenham em serviço a Deus, demonstrando a complexidade e a ordem dentro do reino espiritual. É fundamental entendermos o relacionamento dos anjos com Deus para podermos compreender os eventos futuros que desencadearam em uma guerra celestial. Desde sua criação, a missão fundamental dos anjos era servir e adorar o Criador,
refletindo sua glória e cumprindo suas ordens. Dotados de uma natureza espiritual e imortal, os anjos se diferenciam dos humanos, pois sua obediência à vontade divina é essencial para o cumprimento de seu propósito e até mesmo de sua existência. O Salmo 148 ressalta que os anjos foram trazidos à existência pelo comando direto de Deus, revelando assim sua ligação intrínseca com a vontade do Criador. A interação entre anjos e humanos é um detalhe importante sobre esses seres celestiais, evidenciada ao longo das Escrituras. Uma das funções primordiais dos anjos é a de mensageiros divinos, transmitindo a vontade de Deus aos homens e desempenhando papéis cruciais em eventos significativos da história bíblica. Essa conexão direta com a divindade e sua missão de intercessão entre o celestial e o terrestre reforçam a importância dos anjos no cumprimento do plano divino. A importância dos arcanjos e querubins se torna ainda mais evidente quando analisamos suas aparições em textos sagrados e suas ações em momentos decisivos. Por exemplo, o arcanjo Miguel é mencionado como um defensor do povo de Deus, frequentemente engajado em batalhas espirituais contra forças malignas. Este papel de protetor e guerreiro é crucial para a manutenção da ordem divina e a proteção dos fiéis. Por outro lado, os querubins, com sua associação à proteção do Éden e à presença divina, simbolizam a guarda constante do sagrado e o impedimento de acesso ao profano. Essas narrativas demonstram a dualidade das funções angelicais. Enquanto uns atuam na defesa e combate contra o mal, outros garantem a pureza e santidade dos domínios divinos. Assim, os anjos não apenas servem como mensageiros, mas também como guardiões e guerreiros, cada um com um papel específico e vital no esquema celestial. Essa estrutura hierárquica e funcional reflete a ordem e disciplina que permeiam o reino espiritual, sublinhando a interdependência entre os diferentes tipos de anjos e suas missões em relação à vontade de Deus. Para concluir, a vasta gama de funções e responsabilidades atribuídas aos anjos dentro da hierarquia celestial ilustra não só a complexidade do reino espiritual, mas também a intrincada relação entre o divino e o terrestre. Os anjos, sejam arcanjos, querubins ou outras classes angelicais, desempenham papéis essenciais na execução dos desígnios divinos, servindo como intermediários entre Deus e a humanidade. Suas ações, descritas nas Escrituras, refletem a importância da obediência e devoção à vontade divina, bem como a necessidade de proteção e manutenção da ordem sagrada. Ao estudarmos esses seres celestiais e suas interações com os humanos, obtemos uma compreensão mais profunda do plano divino e da forma como a espiritualidade e a santidade são preservadas e defendidas. Dessa forma, os anjos se apresentam não apenas como figuras etéreas e distantes, mas como agentes ativos na perpetuação da vontade de Deus e na garantia da harmonia entre o céu e a terra, revelando assim a verdadeira magnitude de seu papel na teologia e na espiritualidade humana. A Bíblia apresenta diversos exemplos de seres celestiais transmitindo mensagens de Deus aos humanos. Um exemplo notável é a visita do anjo Gabriel à Virgem Maria, anunciando o nascimento miraculoso de Jesus, conforme relatado em Lucas capítulo 1, versículos 26 a 38. Gabriel, o mensageiro celestial de Deus, é enviado à pequena cidade de Nazaré, na Galileia, para encontrar Maria, uma jovem prometida em casamento a José. O encontro acontece em um momento aparentemente comum, mas está destinado a alterar o curso da história da humanidade. Ao entrar na presença de Maria, Gabriel irradia uma aura celestial que imediatamente a envolve em reverência e temor. Maria, desconcertada e perplexa diante da aparição celestial, é tomada por uma mistura de temor e curiosidade diante do anjo resplandecente. Gabriel então revela a razão de sua visita, anunciar a Maria que ela foi escolhida por Deus para conceber e dar à luz um filho que será chamado Jesus. Esse filho, proclama o anjo, será grande e será chamado Filho do Altíssimo, cujo reinado não terá fim. A notícia extraordinária está além da compreensão humana, pois Maria era uma virgem, e conceber um filho sem intervenção humana era algo incompreensível para ela. Diante da revelação divina, Maria, embora perplexa, responde com uma submissão e fé admiráveis: Eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Essas palavras simples,
mas carregadas de aceitação e confiança, demonstram a disposição de Maria em se entregar ao plano de Deus, mesmo que isso a coloque em uma situação de incompreensão e desafio perante a sociedade. Essa ação ilustra a importância dos anjos como portadores das revelações divinas, servindo como ponte entre o céu e a terra. Outra função vital dos anjos é atuar como protetores. O Salmo 91, versículo 11, destaca que eles são enviados por Deus para guardar aqueles que herdarão a salvação. Um exemplo concreto ocorre em Atos 12, versículos 6 a 11, quando um anjo liberta o apóstolo Pedro da prisão. Pedro, um dos apóstolos de Jesus, encontra-se encarcerado em uma prisão romana, sob a guarda de 4 esquadrões de soldados, com a intenção de ser julgado e possivelmente executado. Enquanto Pedro dorme, acorrentado entre 2 guardas, um anjo do Senhor entra na cela e uma luz resplandecente preenche o ambiente, fazendo com que Pedro acorde. Inicialmente, Pedro não compreende completamente a natureza daquela experiência. Ele segue o anjo, pensando que tudo aquilo poderia ser uma visão ou um sonho. As portas da prisão se abrem diante deles sem a intervenção humana, permitindo que escapem do estabelecimento prisional. Essa libertação milagrosa de Pedro demonstra a intervenção divina através dos anjos, que atuam como agentes de proteção e libertação em momentos críticos. Tais narrativas bíblicas reforçam a crença na presença ativa e protetora dos anjos na vida dos fiéis, servindo não apenas como mensageiros, mas também como guardiões enviados por Deus para executar sua vontade na terra. Essas histórias de intervenção celestial, além de inspiradoras, destacam a fé e a confiança que os crentes devem ter na providência divina, mesmo em situações de grande adversidade. Assim, os anjos continuam a ser uma parte integral da tradição e da fé cristã, simbolizando a constante ligação entre o divino e o humano. Enquanto caminham pelas ruas da cidade, Pedro e o anjo passam por uma série de sentinelas. Essas sentinelas, mergulhadas na escuridão da noite, são incapazes de perceber a presença do anjo e de Pedro. Somente quando estão a uma distância segura da prisão, o anjo deixa Pedro. É nesse momento que Pedro compreende a realidade do que acabará de acontecer. Ele percebe que não era mais um sonho, mas uma libertação miraculosa providenciada por Deus através de seu mensageiro celestial. Pedro se vê diante de uma escolha crucial: acreditar no extraordinário poder de Deus e seguir adiante com fé, ou duvidar do milagre que acabará de experimentar. Este relato é uma clara demonstração do papel protetor desses seres celestiais na vida dos crentes. Além disso, os anjos são descritos como adoradores de Deus nos céus, conforme revelado em Apocalipse capítulo 5, versículos 11 a 12. A adoração incessante dos anjos ressoa como um testemunho da divina ordem celestial, onde todas as criaturas reconhecem a soberania de Deus. A contínua adoração dos anjos é uma expressão da harmonia e da reverência que permeiam a corte celestial. Nem todos os anjos agiram para o bem. Num reino celeste onde a luz resplandece e a perfeição reina, um ser excepcional emergiu entre os anjos, Lúcifer, o portador da luz. Conhecido por sua beleza deslumbrante e posição proeminente no serviço a Deus, seu nome ressoava como uma sinfonia celestial, refletindo seu papel como querubim ungido para cobrir. Situado no Monte Santo de Deus, andando entre as pedras afogueadas, Lúcifer não era apenas um anjo. Ele era uma obra-prima de sabedoria divina, adornado com pérolas que testemunhavam sua perfeição. Sardônica, topázio, diamante e uma variedade de gemas preciosas compunham sua cobertura. Cada detalhe de sua criação emanava uma beleza inigualável, uma expressão da magnificência do Criador. Como querubim ungido, Lúcifer desfrutava de uma posição singular. Sua proximidade com Deus e sua influência entre os anjos eram reflexos da confiança e honra que Deus depositara nele. Ele servia como um intermediário na adoração celestial, dirigindo louvores ao trono do Altíssimo. Entretanto, apesar de sua perfeição inicial, uma sombra pairava sobre o coração de Lúcifer. Ele começou a sentir orgulho e ambição, desejando a glória e o poder que pertenciam unicamente a Deus.
Esse orgulho desmedido o levou à rebelião contra o Criador. Lúcifer, junto com um terço dos anjos, foi expulso do céu, transformando-se em Satanás, o adversário, e seus seguidores em demônios. Esta queda marcou o início de um conflito espiritual que persiste até os dias de hoje. A história de Lúcifer serve como um alerta sobre os perigos do orgulho e da ambição desmedida, mesmo entre as criaturas mais exaltadas. No entanto, a promessa de Deus é que, no final, a justiça divina prevalecerá, e o mal será derrotado de uma vez por todas. Enquanto isso, os anjos continuam a desempenhar seu papel vital, protegendo e guiando os crentes, enquanto adoram incessantemente a Deus nos céus. Este relato não só ilustra a luta entre o bem e o mal, mas também reforça a fé na soberania e na justiça de Deus. Ezequiel 28 lança luz sobre os eventos que precederam a queda de Lúcifer, descrevendo sua estadia no Éden, o jardim de Deus, adornado com riqueza e esplendor. No entanto, a iniquidade foi encontrada nele. O mistério da iniquidade que se infiltrou na perfeição de Lúcifer permanece uma questão que desafia a compreensão humana. Seu orgulho cegou para a verdadeira natureza de sua existência, levando-o a acreditar que poderia desafiar o Altíssimo e usurpar seu trono celestial. A rebelião de Lúcifer, porém, não foi um empreendimento solitário. Ele atraiu consigo uma multidão de anjos, seduzindo-os com promessas de grandeza e poder. Essa guerra cósmica culminou numa batalha épica nos confins dos céus, conforme registrado no Apocalipse. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12. Assim, Lúcifer e seus seguidores foram banidos dos domínios celestiais, transformados em seres caídos conhecidos como demônios ou anjos rebeldes. A queda de Lúcifer destaca a dualidade do livre-arbítrio concedido aos seres celestiais. Sua rebelião não foi um acaso na criação, mas sim uma escolha consciente, um ato de livre-arbítrio que desencadeou uma cadeia de eventos irreversíveis. Ele não era um robô programado para obedecer. Ao contrário, possuía a liberdade de escolher. Seu coração, uma vez sintonizado com a harmonia celestial, tornou-se o epicentro da maldade. A semente do orgulho germinou, alimentada por uma ambição que ousou desafiar o Altíssimo. Sua queda marcou um ponto de viragem na história do universo, introduzindo o conflito entre o bem e o mal, a luz e as trevas. Mas mesmo nesse momento sombrio, a misericórdia e a justiça de Deus brilharam. Enquanto alguns anjos escolheram seguir o caminho da rebelião, outros permaneceram fiéis ao seu Criador, prontos para continuar a lutar pela causa da verdade e da justiça. Isaías 14 descreve as palavras de Lúcifer em sua queda: como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã. Seu desejo audacioso de ascender acima das estrelas de Deus e estabelecer seu próprio trono no monte da congregação revelou a essência do pecado que o consumiu. A tentativa de se equiparar a Deus, uma busca por autonomia e adoração, selou seu destino. A ambição de Lúcifer o levou ao abismo da rebelião. Sua transformação de portador da luz para Satanás, o adversário, foi completa. A queda não apenas alterou sua natureza, mas também influenciou uma parte dos anjos que se uniram à sua revolta. A Bíblia não apenas descreve a queda de Lúcifer, mas também oferece uma visão profunda de como seu esplendor deu lugar à escuridão. A história da queda de Lúcifer e dos anjos caídos serve como um lembrete solene da perigosidade do orgulho e da ambição desenfreada. É uma advertência contra a tentação de desafiar a autoridade divina e buscar a autoexaltação. Depois da rebelião e queda de Lúcifer, surgem então dois conceitos distintos: os anjos santos, aqueles que, em meio à tentação e à sedução da rebelião liderada por Lúcifer, permaneceram leais ao Criador, e os anjos caídos, aqueles que se rebelaram contra Deus sob a liderança de Lúcifer, que se tornou Satanás. Movidos pelo desejo de poder e autonomia,
esses anjos escolheram seguir um caminho de desobediência e rebelião contra o Criador. Sua queda os separou da presença divina e os lançou em um estado de oposição a Deus e à sua vontade. Mesmo após a derrota na batalha celestial, os anjos caídos continuaram agindo e tentando perpetuar o mal perante os humanos, enquanto os anjos santos sempre estiveram presentes, às vezes invisíveis aos olhos mortais, mas sempre operando sob a vontade soberana de Deus. No combate ao mal, um exemplo notório dessa batalha entre os anjos santos e os anjos caídos é revelado no livro de Daniel, capítulo 10. Daniel, um homem de fé e comprometimento com Deus, encontra-se em um período de jejum e oração, buscando discernimento sobre as visões e revelações que receberá. Durante esse tempo de busca fervorosa, ele recebe uma visita celestial extraordinária. O anjo Gabriel é enviado por Deus para trazer-lhe uma mensagem. No entanto, a chegada de Gabriel não é uma jornada fácil. Ele revela a Daniel que foi impedido de chegar até ele durante 21 dias devido à oposição do príncipe do reino da Pérsia. Aqui, o termo príncipe não se refere a um líder humano, mas sim a um poder espiritual maligno que exercia influência sobre a nação da Pérsia naquele tempo. Essa passagem nos oferece uma visão intrigante do conflito espiritual por trás dos eventos históricos. Gabriel revela a Daniel que precisou da intervenção e ajuda do anjo Miguel, um dos príncipes supremos, para superar a resistência do príncipe da Pérsia e finalmente entregar a mensagem de Deus ao profeta. Essa história nos leva a refletir sobre a realidade da batalha espiritual que permeia o mundo invisível ao nosso redor. Demonstra que as forças do mal estão ativamente em oposição aos planos e propósitos de Deus e que mesmo os mensageiros celestiais enfrentam resistência ao cumprir sua missão. Também nos revela a vitória final do plano divino sobre as forças do mal. Miguel, como representante do poder de Deus, intervém para garantir que a mensagem de Deus seja entregue e que seus propósitos sejam cumpridos. Portanto, essa história nos desafia a reconhecer a realidade da guerra espiritual e a confiar na soberania de Deus sobre todas as coisas. Ao mesmo tempo, nos lembra que os anjos estão a todo momento desempenhando suas funções, mesmo que às vezes nós não os enxerguemos ou entendamos. Uma das primeiras e mais marcantes interações entre os anjos e os patriarcas de Israel ocorreu nos dias de Abraão, o pai da fé. Gênesis 18 relata que, enquanto Abraão estava sentado à entrada de sua tenda, próximo aos carvalhos de Manre, ele teve a visão de 3 homens que posteriormente foram identificados como anjos. Imediatamente, Abraão correu ao encontro deles e os convidou a descansar e receber hospitalidade sob a sombra dos carvalhos. Este gesto de acolhimento e generosidade por parte de Abraão é emblemático da cultura hospitaleira do Oriente Médio da época e demonstra sua reverência pela presença divina, mesmo sem inicialmente reconhecer a identidade celestial dos visitantes. Durante o encontro, os anjos revelaram a Abraão uma mensagem extraordinária, a promessa do nascimento de seu filho Isaque. Essa promessa não apenas confirmou a fidelidade de Deus às suas promessas anteriores, mas também representou uma virada de jogo na vida de Abraão e de sua descendência. Isaque, o filho prometido, seria o herdeiro das promessas divinas e o início de uma linhagem abençoada que culminaria na formação da nação de Israel. Assim, a visita dos 3 anjos não foi apenas um encontro casual, mas um momento divinamente orquestrado de revelação e providência. Os anjos atuaram como portadores de boas novas, anunciando o cumprimento das promessas de Deus e revelando seus planos para o futuro de Abraão e sua descendência. Essa narrativa sublinha a importância da hospitalidade e da abertura para as manifestações divinas em nossas vidas. Abraão, ao acolher os visitantes celestiais com generosidade, mostrou-se receptivo à vontade de Deus e, por meio disso, recebeu uma revelação crucial que mudou o curso de sua história e da história do povo de Israel. Portanto, além de nos lembrar da constante batalha espiritual que ocorre ao nosso redor, esses relatos também nos ensinam sobre a importância de estarmos atentos e abertos às intervenções divinas, confiando sempre na fidelidade e no poder soberano de Deus. Este evento não apenas fortaleceu a fé de Abraão, mas também marcou um ponto crucial na jornada do povo de Israel, solidificando a promessa de Deus de abençoar todas as nações por meio da descendência de Abraão.
Outro momento emblemático ocorreu na vida de Jacó, o filho de Isaque e neto de Abraão. O relato em Gênesis capítulo 32 sobre a luta de Jacó com um homem que se revelou ser um anjo de Deus é uma das passagens mais emblemáticas da narrativa bíblica. Nesse episódio, Jacó estava prestes a se encontrar com seu irmão Esaú, temendo a possibilidade de ser atacado. Antes do encontro, ele enviou sua família e seus bens à frente, enquanto ele permanecia sozinho do lado de fora do acampamento. Foi então que um homem apareceu e começou a lutar com Jacó. A luta continuou durante toda a noite, e Jacó se recusou a desistir, mesmo quando o homem tocou em sua coxa e a deslocou. Jacó, em sua determinação, insistiu em receber uma bênção do homem antes de deixá-lo partir. Nesse ponto crucial da luta, o homem revelou sua verdadeira identidade como um anjo de Deus. Ele abençoou Jacó, mudando seu nome para Israel, que significa aquele que luta com Deus, porque Jacó havia lutado tanto com Deus quanto com os homens e prevalecido. Esta luta não foi apenas física, mas espiritual, refletindo a busca ardente de Jacó pela bênção e pela vontade de Deus em sua vida. A luta de Jacó com o anjo é um testemunho poderoso da importância dos encontros com os anjos na história de Israel. Jacó não apenas lutou por sua própria bênção e segurança, mas também buscou desesperadamente a orientação e a intervenção divina. Sua perseverança e fé diante do anjo refletem a funda convicção dos patriarcas bíblicos de que o poder e a intervenção de Deus estavam disponíveis para aqueles que o buscavam sinceramente. Além disso, os anjos desempenharam um papel vital na liderança de Moisés e na libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. Desde a sarça ardente onde Moisés recebeu sua comissão divina, até os eventos miraculosos das pragas e da travessia do Mar Vermelho, os anjos estavam presentes, protegendo, orientando e fortalecendo o líder de Israel em sua missão sobrenatural. Suas intervenções divinas foram manifestações tangíveis do cuidado e da fidelidade de Deus para com seu povo escolhido. Tempos depois, quando nos voltamos para o ministério terreno de Jesus, encontramos os anjos desempenhando papéis significativos desde o início até o fim. Sua presença divina permeou os momentos mais sagrados e desafiadores da vida terrena do Filho de Deus, revelando-se como mensageiros celestiais de paz, proteção e conforto. O nascimento de Jesus foi marcado por uma visitação angelical que anunciou a chegada do Salvador ao mundo. Em uma noite estrelada, pastores vigiavam seus rebanhos nos campos de Belém quando, de repente, um anjo do Senhor apareceu diante deles e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. O anjo proclamou a boa nova: "E não temais, eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor." E Lucas capítulo 2, versículos 10 e 11. Logo após, uma multidão de anjos juntou-se ao primeiro, louvando a Deus e declarando paz na terra aos homens de boa vontade. Essa cena celestial testemunhou a importância do nascimento de Jesus e destacou o papel dos anjos como mensageiros divinos, comunicando os desígnios de Deus aos homens. Durante o ministério público de Jesus, os anjos continuaram a desempenhar um papel vital, especialmente em momentos de provação e tentação. Após 40 dias de jejum no deserto, Jesus enfrentou Satanás em uma batalha espiritual que testou sua fé e determinação. Mas mesmo nas horas mais sombrias, os anjos estavam lá, prontos para ministrar ao Filho de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 11 relata: "Então o diabo deixou, e eis que vieram anjos e o serviram." Essa assistência divina não só sustentou Jesus em seu momento de fraqueza física e espiritual, mas também testemunhou a presença constante dos anjos ao lado daqueles que são fiéis ao propósito de Deus. Assim, no ministério de Jesus, vemos os anjos como companheiros celestiais, testemunhando e participando dos eventos que moldaram a história da redenção. Sua presença iluminou o nascimento do Salvador e fortaleceu o Cordeiro de Deus em sua jornada terrena. Por outro lado, quando mergulhamos nas profundezas da escatologia bíblica, encontramos os anjos desempenhando um papel crucial nos eventos que antecedem o fim dos tempos e durante o próprio juízo divino. Suas atividades nesse contexto não apenas refletem a soberania de Deus sobre toda a criação,
mas também revelam a execução de sua justiça e a proteção de seu povo. As profecias bíblicas sobre os anjos no contexto escatológico são tanto solenes quanto poderosas. Em Mateus capítulo 13, versículo 39, Jesus ensina sobre o julgamento final, descrevendo os anjos como instrumentos de separação entre o joio e o trigo. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Aqui, os anjos são retratados como agentes do juízo de Deus, responsáveis por separar os justos dos ímpios no dia da colheita final. Além disso, o livro do Apocalipse oferece uma visão mais detalhada do papel dos anjos na escatologia. Em Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 3, João descreve uma visão da batalha espiritual entre o bem e o mal, na qual um anjo desce do céu segurando a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prende Satanás por 1000 anos, lançando no abismo e selando para que não engane mais as nações até que os 1000 anos sejam completados. Essa imagem poderosa simboliza o triunfo final de Deus sobre o mal e também destaca o papel dos anjos como executores da vontade divina no desenrolar dos eventos escatológicos. Portanto, ao considerarmos as profecias relacionadas aos anjos na escatologia, somos lembrados da soberania de Deus sobre todas as coisas e da certeza de que Ele triunfará sobre o mal no final dos tempos. Os anjos, como servos celestiais de Deus, desempenham papéis cruciais no juízo final e na batalha espiritual, assegurando que a justiça divina seja plenamente realizada e que o plano de Deus para a humanidade seja cumprido. Que essas verdades nos inspirem a viver com esperança e confiança, sabendo que o Deus que está no controle é também aquele que nos protege e nos guia até o fim de todas as coisas. Adquira a Bíblia King com 25% de desconto através do nosso cupom de descontos que está fixado na descrição desse vídeo. Este foi o vídeo de hoje, espero ter acrescentado bons ensinamentos. Lembre-se de se inscrever no canal, clicar no like e deixar nos comentários de onde vocês estão assistindo. Abraços e fiquem com Deus.